Mateus 22, a partir do versículo 1, diz assim: E respondendo Jesus, novamente lhe falou em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei que fez as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as suas bodas. E esses não quiseram vir. Mais uma vez ele enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos, um para sua fazenda, outro para o seu negócio. E outros tomaram seus servos e os afrontaram e mataram. Mas, ouvindo isso, o rei irou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então ele diz aos servos: As bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. Ide, pois, às estradas e convidai para as bodas todos os quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele disse: Amigo, como entrou aqui, não tem veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: Amarrai-o os pés e as mãos, levai-o embora, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Diga glória a Deus. Antes de falar sobre esse texto, eu quero trazer duas convicções que você precisa ter. Pode ser até que você já tenha essa convicção, mas para que você entenda um pouco da ideia do texto, você precisa reafirmar isso. Em Gálatas 3, versículo 8, você vai ver a Bíblia falar sobre que a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos instrui a entender que desde Abraão foi feita uma promessa sobre todos os povos, não sobre somente os judeus, mas também sobre os gentios. Havia uma promessa de salvação para ele. Então todos os povos já estavam no coração de Deus antes da fundação do mundo. Outra coisa que você precisa entender, Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Entendendo isso, eu quero que você faça um favor de dizer para o seu irmão, diga para o seu irmão: você sempre esteve nos planos de Deus. Tudo que aconteceu, tudo que acontece e tudo que vai acontecer sempre esteve nos planos de Deus, sempre esteve no coração de Deus para a sua vida. As coisas cooperam para o propósito. Sempre Deus planejou encontrar com você, Deus planejou estar com você. E eu estou falando isso porque alguns leem o texto que nós lemos em Mateus e confundem algumas coisas que mais tarde nós vamos entender. Mas primeiro eu convido a você a conhecer um pouco os personagens, conhecer um pouco e mais profundo nessa parábola, que também muitos devem já entender um pouco mais. Por exemplo, que o rei que fez essa festa tem a representação de Deus, seu filho Jesus, que os servos aqui, que ele manda fazer o convite, é a respeito de profetas, mas lá na frente você vai ver que alguns dos que foram convidados mataram esses servos. Como todos nós sabemos, muitos dos profetas de Deus foram mortos por anunciar a palavra de Deus, por anunciar os objetivos, as declarações, os decretos de Deus. Durante toda a história da Bíblia, você vai ver homens de Deus que fizeram convites, homens que anunciaram, homens que profetizaram acerca do Messias. Eles foram mortos. E tudo isso porque eles fizeram um convite.
outra coisa a entender que os primeiros convidados, né? A Bíblia fala sobre que tinham convidados específicos para essas festas, e a Bíblia fala acerca dos judeus que rejeitaram Jesus, que o mataram, que agora aproveitar a Páscoa para a gente lembrar um pouco disso. Ele foi morto por escolhidos, por pessoas que ele foi enviado, ele foi morto. Então, tendo esse entendimento dessa parábola, que o rei nos chamou, que o rei fez os convites, uma coisa que eu quero chamar a atenção é: todos serão chamados, todos receberão um convite. Talvez você já tenha recebido esse convite de Deus, talvez você ainda não tenha recebido, mas você um dia, se ainda não recebeu, vai receber um convite especial de Deus. Algo que eu notei nessa parábola é que existe 2 convites. O primeiro, e isso se dá porque a história nesse tempo, os costumes desse tempo eram o seguinte: se alguém ia fazer um banquete, se alguém ia fazer uma festa, realmente eles faziam 2 convites. O primeiro convite ele fazia sem saber o dia da festa. Ele mandava o convite para as pessoas, para os convidados em especial. Foi o que aconteceu. Ele disse que ele enviou os convites, aqui no versículo 3, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram vir. Então, desde o primeiro convite, os servos já negaram. Eles nem sabiam quando ia ser a festa. Eles nem sabiam quando ia acontecer. Eles estavam predispostos a não irem. No segundo convite, que esse segundo convite era feito quando tudo estava pronto. E o Senhor, o rei, nessa parábola, ele diz: já está tudo pronto. Já matei os bois, a mesa já está posta, já está tudo pronto. Eu quero lembrar vocês de algo que essa parábola está fazendo comparação a algo que é real, algo que existe de verdade. E quando eu estava lendo isso, está tudo pronto, o boi já está morto e já está tudo à mesa, eu lembrei do sacrifício, porque ele está dizendo, o sacrifício já foi feito, o que precisava fazer já foi consumado. E agora eu estou fazendo um convite depois do ato que foi consumado. Venham à mesa. Está tudo pronto para você. O banquete é de graça. O convite é de graça. Você só precisa ir. Você só precisa aceitar. Você só precisa receber esse convite de Deus e ir para essa mesa, e ir para essa festa. E eu vejo que, primeiro, eles já estavam predispostos a não ir. Porque sem justificativa nenhuma, eles já tinham dito: eu não vou para essa festa. Então eles recebem um segundo convite. Agora, olha, está tudo pronto, já está à mesa, vocês só precisam ir para a festa. E aí eles começam a argumentar, dar justificativas. Um diz: não, porque eu tenho uma fazenda e eu tenho que cuidar. Não, é porque eu tenho negócios e eu tenho que cuidar. Então, me desculpe, mas não vai dar para ir por isso. Primeiro eles já tinham dito que não. E agora eles têm algo para se firmar e dizer que não. E quando eu comecei a meditar nisso, eu comecei a imaginar e trazer à existência o que já é real no nosso dia a dia. Porque, primeiro eu falei sobre que tem mais de um convite. E talvez você já recebeu vários convites de Deus. E o primeiro convite pode ser até para entregar a sua vida, pode ser até para voltar para Ele, ou pode ser algo que Deus te convida especificamente, talvez no seu chamado, talvez algo que o seu coração já entende: cara, Deus está me chamando para isso. E eu tenho certeza disso porque Deus já te convidou de alguma maneira para algo. Eu não tenho a ciência do que especificamente Deus te convidou. Porém, eu creio e eu tenho certeza em meu coração: Deus já te fez um convite. E comparado, fazendo um paralelo a essa parábola, como é que você tem respondido ao convite de Deus? O que é que você tem dito a esse convite que Deus tem feito sobre a sua vida? Porque tudo se baseou nas respostas desses homens. O convite era específico para eles, mas a resposta era não. Eu não quero ir. E depois talvez ele tenha repensado, não vou dizer não só por não dizer. Eu vou me firmar em algo em que eu possa dizer não. Humanamente isso é tão comum entre nós seres humanos. Quando queremos dizer não para alguém,
e às vezes não temos coragem de dizer não simplesmente porque eu não quero, nós começamos a imaginar algo para que nós possamos dizer não. Por exemplo, alguém chamou você para ir em algum lugar, você não quer ir. Você já não quer ir, não importa o que acontece nesse lugar. Na sua mente, no seu coração, só você sabe, eu não quero ir. E aí você começa a pensar, poxa, velho, mas fulano me chamou, o que eu vou inventar, o que eu vou dizer para não ir? E aí a gente torce para que algo aconteça, para que a gente justifique. Cara, não vou poder ir. Talvez, minha mãe não deixa, minha mãe não gosta, eu não tenho dinheiro, eu não tenho roupa, não sei. Sempre a gente procura uma justificativa para se firmar, não estou dizendo não porque eu não quero não, é só por isso aqui. Se não fosse isso, eu iria. Se não fosse essa coisa que aconteceu, não iria. Só que o que acontece é que a gente está buscando se firmar em justificativas. A gente sabe que o convite é importante para a gente. Principalmente porque o convite veio de Deus. A gente sabe o quanto é necessário aceitar aquele convite. Mas mesmo assim a gente reluta. E a gente coloca justificativas. Tem várias, inúmeras justificativas que nós podemos dar para Deus para estar distantes dele, por exemplo. Nós podemos apontar para a religião. Porque hoje é uma das coisas... Eu ministrei uma pregação em fevereiro do ano passado. E não mudou muita coisa depois disso. Que as coisas que mais afastam as pessoas é a religião. Acredite se quiser. Hoje a religião tem mais força para afastar alguém de Deus do que o pecado. Porque tem gente que abusa do pecado, não quer mais ver, traz consequência, e a consequência, ainda que você se arrependa, você não é livre da consequência do pecado, e a pessoa pensa, esse pecado aqui matar vai ter consequência, eu vou ser preso, ainda que eu peça perdão, ainda que eu me arrependa, eu vou ser preso, eu vou pagar por isso. E aí a pessoa não comete pecado. Mas a religião fere, a religião machuca, a religião abusa, a ponto da gente olhar para Deus e dizer, Deus, eu não quero mais. Só que Adriano começou falando aqui algo muito interessante. Ele falou, e Deus, o que Ele fez para você? E Jesus, o que foi que Ele fez para você? Olhando para essa parábola, olhe qual maldade tinha no rei em preparar um banquete e chamar os convidados. Nenhuma. Qual maldade Deus tem em fazer um convite para você? Talvez você pode dizer não um convite para um homem, para um amigo, para um religioso, para um pastor, um bispo, um ancião, um padre, não sei. Eu não sei para o que você tem dito não. Eu não sei o que você tem se negado. Mas eu quero levar você a refletir um pouco sobre Deus. Sabe, esqueça tudo que a religião lhe ensinou sobre Deus. E comece, ao menos, tentar imaginar a essência de quem Jesus é. Se é que Jesus ainda é real para você. Mas se Ele é real para você, comece a imaginar quem Ele é. Comece a imaginar se você já conhece o suficiente para dizer, eu não quero Ele. Porque, às vezes, a gente tem mania de dizer que não quer algo que não conhece. Às vezes você olha para alguém, não vai com a cara da pessoa e diz, eu quero conhecer fulano, ele tem cara de, não vou gostar. A gente não se dá a oportunidade de conhecer, de se relacionar para dizer se a gente quer ou não andar com aquela pessoa de verdade. E eu pergunto a você, será que você tem dado espaço para conhecer Jesus antes de dizer não a Ele? Será que você tem espaço para conhecer Jesus por essência? Será que você é capaz de dizer, cara, eu conheci Jesus errado? Me apresentaram Jesus, mas de uma forma totalmente deturbada, de uma forma totalmente destrutiva, uma forma totalmente ruim. E agora eu preciso reconhecer, eu preciso conhecer quem Jesus é de verdade. Porque se Jesus é um cara tão incrível como as pessoas andam dizendo por aí, eu preciso me dar a oportunidade, ao menos, de conhecer quem Ele é realmente. Porque se há um desafio muito grande e que eu tenho tomado para mim, eu preciso conhecer Jesus. Às vezes a gente acha que já conhece o suficiente, talvez passar muito tempo na igreja, desde criança, meus pais eram evangélicos e eu já nasci no berço evangélico. Isso não quer dizer que você conhece Jesus. O seu tempo na igreja, o curso de teologia que você fez, a formatura que você tem em teólogo, os cursos, não. Isso não quer dizer que você conhece Jesus. Talvez isso quer dizer que você precise conhecer mais, porque você conheceu algumas histórias,
Você conheceu algumas doutrinas, algumas verdades que colocaram como imposição sobre a sua vida, mas você ainda precisa conhecer quem Jesus é. Você precisa entender por que Ele está fazendo um convite para você. Você precisa entender por que Ele está lhe convidando a sair de um momento de conforto, de um conformismo, de sair do fundo do poço, de sair de uma posição que você escolheu para você, talvez por proteção. E eu entendo isso, porque muitas vezes já escolhi estar quieto para me sentir protegido. Muitas vezes eu escolhi me esconder. Cara, tem vezes que você não quer pregar. Mesmo que você... fulano tem o dom, quando ele prega isso acontece e tal. Não importa quantos elogios tenham. Tem horas que você não quer, tem horas que você quer se esconder. Tem horas que você quer ficar sentado só ouvindo. Tem horas que você quer ser ministrado por alguém. Tem horas que você quer ser cuidado por alguém. Tem hora que você quer dizer, cara, eu não quero tanta responsabilidade. Cara, eu não quero me doar tanto. Cara, eu não quero estar à frente de algo, porque isso vai me ferir de alguma forma, porque fere. Isso aí eu vou ter que me doar e eu não estou tão disposto a fazer isso. Eu prefiro ficar aqui na minha, quieto, calmo e deixar as coisas acontecer. Eu prefiro ficar no meio termo, mas não existe. O problema é que não existe meio termo. Quando escolhemos isso, é escolher desistir. É escolher dar passos para trás que Deus não escolheu. Todas as vezes que você escolhe dizer não, ainda que você tenha uma justificativa aparente, isso é errado. Porque o rei tinha os seus convidados. E ele estava mandando os convites, porque ele queria aqueles convidados ali. Tem uma outra parábola que fala a respeito das mesmas coisas em Lucas 14, se eu não me engano. E ele vai falar que uns disseram que não iam porque tinham casado. E a pessoa que casou, ela quer lua de mel, ela quer curtir o momento. E talvez, se você fizer uma análise física disso, cara, é normal uma festa de casamento, as pessoas irem fazer outras coisas, não aceitarem o convite. A questão é, quem está te convidando? Será que quem convidou você para o seu chamado foi um homem? Foi alguém que quer ver você pregar porque acha bonito? Alguém que quer ver você atuar, dançar, cantar, sei lá? Será que quem te convidou por coisas físicas, naturais? Mas esquecendo essa parte, lembrando que se foi Deus que te convidou, por que dizer não para Ele? Se foi Deus, o próprio Deus, quem fez um convite para você, que fez um convite ao seu coração, por que você ainda tem dito não? Porque ainda você tem se escondido? Porque ainda você tem se justificado? Porque ainda você tem se escondido? A questão é, será que você tem dito não para os homens? Ou você sabe que tem dito não para Deus e mesmo assim você se esconde disso? Será que você não tem coragem de assumir que está dizendo não para Deus? Porque quando a gente desvia o nosso não, quando a gente coloca o não por causa de uma justificativa, a gente está dizendo, eu só estou dizendo não por causa disso. Mas quando a gente se depara para a realidade não, eu não quero te conhecer, Senhor. Jesus, Tu és tudo que todos dizem. Pode ser que o Senhor seja real, que o Senhor seja intenso, mas eu não quero essa intensidade. A verdade é que eu não quero me comprometer com o Senhor. Ainda que eu sei que o Senhor me ama, ainda que eu sei que a Páscoa significa um sacrifício que o Senhor se doou por mim, o Senhor morreu naquela cruz por mim, mas ainda assim eu não te quero. Ainda assim eu não me importo com o Senhor. Ainda assim eu não me importo com a existência do Teu ser. O Senhor pode ser perfeito, o Senhor pode amar incondicionalmente, mas eu não quero. A gente não tem coragem de assumir essa verdade. E por isso a gente permanece dizendo não. Se hoje no seu coração você tiver coragem de assumir, Deus, eu não te quero, que faça isso. Que ao menos seja sincero, dizer, Deus, eu não quero o Senhor. Eu não quero o que o Senhor tem para mim, eu não quero os seus planos, eu não me importo com o que o Senhor quer. Não minta mais para Deus. Você não precisa mentir para Deus. Você não precisa mentir para ninguém. Você não precisa se importar com isso. Ainda assim, eu creio que Deus prefere ouvir você dizer não para Ele do que você dizer não, que é por causa de alguém que te feriu, alguém que te machucou, alguém que fez algo com você, alguma coisa, a faculdade, o trabalho, coisas lícitas.
Porque às vezes a gente pega contra o pecado e a gente se esconde. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não, são muitas vezes coisas lícitas que nos fazem dizer não para Deus. São coisas permitidas a nós, que nos afastam do propósito no qual Deus nos chamou. Deus te fez um convite, meu irmão. Deus te fez um convite hoje. Fez um convite ao seu coração. E eu tenho certeza que nesse momento Deus está lembrando desse convite a você. E você pensa, cara, como é que eu vou dizer sim a esse convite? Porque você sabe que se você dizer sim para Deus, você vai ter que dizer não a um monte de coisas que você ama. Se você disser sim para Deus, você sabe que você vai ter que abandonar algumas coisas que você não quer abandonar. Você vai ter que se doar mais do que você quer se doar. Você vai ter que enfrentar coisas que você não quer enfrentar. Talvez isso, você viu pessoas dizendo sim para Deus e sendo feridas, sendo machucadas. Pessoas que disseram, cara, ele disse sim para Deus e não merecia passar por isso. E você diz, eu não quero também. Eu prefiro aqui no meu canto, prefiro aqui reservado, deixe quem quiser fazer. Não, cara. Está na hora de você assumir ou que você não quer Deus para sempre, mesmo sabendo tudo que Ele é, ou que o seu não é uma justificativa mentirosa na sua mente. E se você entende que o seu não é um não para Deus, e que essa justificativa é uma justificativa mentirosa, você precisa trocar o seu não. Você precisa dizer, cara, eu não aceitei o convite de Deus. Eu sei que tudo foi consumado, eu sei que tudo foi por mim. Eu já entendo tudo isso, não precisa ninguém ficar pregando toda hora isso. Mas eu preciso dizer sim para um Deus que me chamou. Comece a olhar para quem te convidou. Esqueça o convite, esqueça a maneira como você vai para essa festa. Primeiro, olhe para quem te convidou, as outras coisas virão, como veio no texto, e a gente vai ver isso. Mas olhe primeiro para quem te convidou. Olhe primeiro para o propósito para qual Ele convidou. A gente tem a mania errada de olhar as coisas como elas estão acontecendo agora. E a minha realidade não é a minha verdade. Às vezes eu olho para a minha realidade e eu digo, Deus, eu estou tão distante do que eu acredito que o Senhor quer para mim. Será que um dia eu vou conseguir eu chegar aí nesse lugar? Às vezes eu penso, não, velho, Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para isso, porque eu estou muito distante do que Ele quer. Mas mais distante eu vou estar se eu disser não para Ele. Se eu disser, Deus, eu não quero. Deus, eu vou ficar aqui porque eu erro demais. Eu vou ficar aqui porque eu não faço as escolhas erradas sempre. Deus não chamou ninguém por ser perfeito. Ele chamou. A gente precisa entender isso. Ele é Deus. Primeiro, entenda quem te chamou. E entenda que Ele chamou e ponto. Às vezes a gente quer entender porque Deus nos escolheu, Deus nos chamou. E a gente começa a mostrar a Deus, querendo ensinar a Deus quem somos. Deus, talvez como Isaías, o Senhor não sabe que eu sou homem de lábios impuros e ando no meio de pessoas com impuros lábios? Será que Deus não sabia que Isaías fazia, falava, sei lá? Sabia. Deus conhece cada um, conhece cada limitação, conhece cada mínimo defeito nosso. Conhece coisas até que você mesmo não conhece sobre você, Ele conhece. Mas se Ele lhe chamou, cara, se Ele não se importou com tudo isso, olhou para você e resolveu acreditar em você, por que você vai dizer não a um convite dEle? A um convite de Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser sozinho. Quando Ele quiser fazer, Ele faz assim e pronto. Ele cria a partir do nada. E resolveu escolher você. Deus tem as motivações, Deus tem os planos, os conceitos dEle, coisas que entendemos, outras que não vamos entender por causa da nossa concepção mínima das coisas, porque a Bíblia diz que os pensamentos dEle são maiores que o nosso, e o caminho dEle é maior que o nosso. Quando a gente começa a entender, você só precisa entender alguns princípios. Cara, um Deus desse, todo-poderoso, que podia escolher qualquer um perfeito, escolheu você. E a Bíblia diz ainda que Ele nos desejou antes do ventre da nossa mãe. Ele nos planejou nele antes da fundação do mundo. Antes que todas essas coisas belas criadas que Ele criou, esse céu maravilhoso que você contempla, essas árvores maravilhosas, um mar maravilhoso, antes de tudo isso Ele sonhou e planejou você. Ele fez você nele próprio. Você foi o sopro de vida de Deus. Você é um sopro de Deus.
você saiu dele. Então essas convicções devem estar firmes na hora que o convite chegar novamente para a sua vida. Na hora que Deus chegar para você, como eu acredito que nessa tarde Ele está fazendo, te convidando a voltar para Ele. E a voltar para Ele não quer dizer voltar para uma igreja, não. Voltar para Deus nunca é voltar a fazer atos religiosos, não. Porque eu mesmo pregando preciso voltar para Deus. Todos os dias da minha vida quando eu acordo. Todos os dias eu preciso lembrar quem Deus é. Porque todos os dias, se eu não lembrar quem Deus é, eu me afasto dele. E você pode olhar e dizer, oxe, o que é que você tem tão de ruim? Eu mesmo. Minha natureza humana, que ainda está aqui, infelizmente. Nós receberemos um dia um corpo glorificado. Um corpo que não vai se corromper, mas esse corpo se corrompe todos os dias. Se eu não buscá-lo intensamente todos os dias, se eu não desejá-lo, se não houver fome e sede todos os dias na minha vida, eu vou me afastar de Deus. Eu vou me afastar do que Ele quer. Eu vou me afastar dos sonhos, do plano dEle, do coração dEle. Não adianta eu me enganar e achar que meu coração é bonzinho, porque não é. E eu nunca vou dizer isso pra ninguém, meu coração é bom, não, meu coração é ruim. Eu sou falho, eu erro todos os dias. E se eu não tiver cuidado todos os dias, vai ser um desvio. E cada dia maior, se eu não voltar todos os dias para Deus. Então não ache que é suficiente a posição que você está hoje. Não ache que você já fez demais para Deus, porque o convite dele para nós é todos os dias. O amor que ele tem por nós é todos os dias intenso. E na mesma intensidade, ele nos ama. Quando acordamos, quando vamos dormir, quando acertamos, quando erramos. Todos os dias o amor de Deus é intenso. Vamos ler mais um pouco aqui. Mas ouvindo, o rei irou-se e mandou um exército destruir aquela cidade. Versículo 8 diz: Então ele diz ao seu servo: As bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. Ide por todas as estradas, convidai para as bodas todos que encontrarem. E os servos foram e convidaram todos que encontraram, tanto maus como bons. E o casamento ficou cheio de convidados. E o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. Primeiro entenda uma coisa, guarda aí na sua cabeça. Jesus estava no meio de fariseus, de homens da religião, que tem a mente muito religiosa. E ele começa a contar essa parábola no meio de gente religiosa. Guarda aí na sua mente essa informação aí. E aí ele diz, cara, ele está dando como fosse uma indireta para aquele povo, né? Olha, vocês, os religiosos, receberam um convite há muito tempo. Desde muito tempo Deus tem convidado. E vocês rejeitaram esse convite, ainda mataram os profetas. Havia uma profecia sobre Jerusalém, aconteceu de ser sitiada, destruída. E tudo isso aconteceu e que o rei disse chama todo mundo. Chama qualquer um agora. Sejam bons, sejam maus. Chama todos. Convite é para todos nós. Convite que Deus faz é para cada um que está aqui, cada um que está no Parque do Cajueiro, cada um que está em Aracaju, Brasil e o mundo todo. Esse é o convite de Deus. Deus está convidando a cada um. Não é só os pobres, não é só os ricos, não é só as pessoas que você acha que tem defeito, não é só as pessoas que você acha que são boas. São todas as pessoas precisam aceitar esse convite. Isso é interessante saber, porque às vezes a gente olha para alguém e acha alguém, não bebe, não fuma, não trai, não se prostitui, já está bom. Não. Todos precisam aceitar esse convite que o Senhor tem feito. Todos precisam entender que o convite é profundo para cada um de nós. E todos nós precisamos aceitar. Todos nós precisamos dizer sim para esse convite. E muitos desses que estão aqui, a Bíblia relata que o local estava cheio. E aí chega o rei e olha, e ele vê que um daqueles não tinha as vestes nupciais. Primeiro eu quero entender e eu quero mostrar que tipo de convite era esse.
Você vai ver em Atos, capítulo 17, versículo 30. Atos, capítulo 3 e 19. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Lucas, capítulo 3 e versículo 8. Eu vou ler o de Lucas, capítulo 3 e o versículo 8. E depois vocês podem conferir os outros textos. Lucas 3, versículo 8, diz assim: Produz, pois, frutos dignos de arrependimento, e não começais a dizer dentre vós mesmos, não temos Abraão por nosso pai, porque eu vos digo que dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Todos esses textos falam sobre Pedro, Jesus, João, e eles estão anunciando um convite: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eles estão convidando ao arrependimento. Você vai ver em toda a Bíblia um convite ao arrependimento. Quando a nação de Israel se desviava, se levantava um profeta e dizia: vocês estão prostituindo, vocês estão idolatrando, arrependei-vos. E desde então você vai ver: arrependei-vos. E aí começa João: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E eu quero trazer esse arrependei-vos como o convite que nessa parábola é feito. O convite que são para todas é: se arrependam. O convite para todos nós hoje é: se arrependam. Cara, existe uma dificuldade muito grande para nos arrependermos. Nós temos que ser muito balançados às vezes. Nós temos que ter concepção de muito do que fazemos cada segundo da nossa vida. Porque se arrepender não é ter remorso. E às vezes a gente sente remorso e acha que se arrependeu. A Bíblia está dizendo no Lucas capítulo 3, 8 produzir fruto de arrependimento. A gente diz que se arrependeu porque talvez chorou quando errou, porque sentiu uma tristeza quando errou. Eu errei, eu me sinto triste porque eu errei, porque eu falhei. Talvez você tenha tristeza por causa da consequência do que você fez. Isso é remorso. Você está vivendo com remorso e acha que está arrependido. Isso não é o suficiente. Tinha um homem no meio daquelas pessoas com vestes de casamento que não tinha veste de casamento. E essas vestes, você recebe quando recebe arrependimento. Quando se arrepende. Alguns vão falar também sobre vestes de santidade. E tem como ter santidade se não arrependimento? Se você não se arrependeu e você não foi perdoado, e não foi lavado dos seus pecados, como haverá santidade? Como haverá santidade sem antes houver arrependimento? Às vezes a gente espera um momento triste, aquele momento quebrantado, nostálgico, que nos dá, e a gente acha: agora eu vou chorar, vou pedir perdão, e isso é arrependimento. Não. Isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança, é transformação. São ações diferentes. Arrependimento não é chorar. Arrependimento não é se ajoelhar, morrer lá, porque às vezes a gente chora tanto. E eu digo por mim. Muitas vezes eu chorei no meu quarto, achei que estava arrependido e eu não estava, porque as práticas não mudaram. Quando eu menos percebi, eu estava fazendo de novo. Porque não houve arrependimento. Houve choro, houve tristeza, isso é remorso. E a Bíblia nos ensina que remorso leva à morte. Um exemplo prático, esses dias, eu estava vendo Mateus, capítulo 27, do 1 ao 10. Vai falar sobre Judas. E Judas, ele devolveu as moedas que ele recebeu para trair Jesus. Mas no texto ele disse que ele teve remorso. Eu achei que Judas tinha se arrependido. Mas não. Ele tinha remorso. E o remorso levou ele à morte. Sabe por quê? Porque a dor era muito grande de ter traído Jesus. Mas ele não queria sofrer a dor do pecado. Ele queria se livrar. Um erro muito grande do remorso é que nos leva à religião. Judas chega para a religião: olha, vou devolver. E ele diz: se virem. Se vire. O erro foi seu. Você está sozinho nessa. E muitas vezes o remorso nos leva a atos religiosos. E a gente, eu errei, eu vou ler 3 horas a Bíblia,
e vou fazer 5 horas de oração. E tá bom, isso aí já vai valer. E não, isso não nos vai nos curar. Isso não vai te curar. Atos religiosos não curam ninguém. Arrependimento é mudança. Às vezes tem pessoas que ainda nem pediram perdão, mas já começaram a mudar suas posições, as suas atitudes, os seus atos. Será que você disse não para Deus enquanto ao seu chamado? Você tem mostrado atitudes de arrependimento? Quais seriam as atitudes de arrependimento quando você disse não para Deus? Não para a intimidade com Deus, não para o relacionamento com Ele, um relacionamento íntimo, um relacionamento de intensidade, um relacionamento vivo. Você tem tido isso ou você tem mentido para você e para Deus? Que tem tido um relacionamento íntimo com Ele? Cara, infelizmente eu vejo muita gente falar sobre... às vezes eu não gosto nem de ouvir as palavras, porque eu não vejo vida nisso. Fala sobre quartinho, fala sobre secreto, fala sobre intimidade. E as pessoas falam isso num vazio tão imenso que você sente o vazio da pessoa. Você sente que não há intimidade, que não há verdade, que não há relacionamento com Deus. Mas é porque todo mundo está falando, então vamos falar sobre ficar no secreto. Vamos falar sobre não ser religioso. Vamos falar sobre liberdade. Todo mundo fala sobre isso. Mas as pessoas estão começando a sentir um vazio. O vazio entra dentro e, cara, nada vai tirar. Vou dizer, você vai tentar tudo na sua vida e nada vai arrancar o vazio de você. Você pode tentar ganhar dinheiro e você ganhar seu dinheiro, você não vai conseguir arrancar o vazio. Você pode se formar na profissão que você mais amou sua vida toda e isso não vai tirar o seu vazio. Você pode fazer família, pode ter mulher, pode ter várias mulheres, pode se inundar no pecado, pode acontecer tudo na sua vida. Tudo de maravilhoso que você mais sonhou. Uma viagem para algum lugar especial. O marido dos seus sonhos, o príncipe do cavalo branco. O que for, não vai arrancar o vazio de você. Não adianta. Você pode tentar quebrar a cara. Você pode dizer, não vou ouvir isso não, vou tentar. E você pode tentar, mas vai chegar uma hora que você vai dizer, cara, eu não consigo. Tudo que eu quis na minha vida eu conquistei. Mas sem Deus existe um vazio que eu não consigo arrancar. Meu dinheiro não consegue arrancar. As pessoas ao meu redor não conseguem arrancar. E você vai estar cheio de pessoas ao seu redor, mas ainda vai estar sozinho. Mesmo tendo pessoas o tempo todo com você, você vai se sentir só. Vai chegar um ponto que você vai dizer, o que é que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo arrancar esse vazio? Por que esse vazio não sai de mim? É porque você disse não para a pessoa errada. Você disse não para a pessoa que mais te ama nessa vida. Para a pessoa que deu a própria vida para você. Você tem dito não, e as pessoas tentam te ajudar. E você vai para um lugar e vai para outro. Porque quando você diz não para Deus, você começa a achar que o problema está em lugares. E aí você muda do lugar e nada acontece. E nada muda. E todos os lugares vão ser ruins para você. Sabe, o lugar que é o melhor para uma pessoa, a pessoa pode dizer, cara, vamos lá em lugar tal, nesse lugar a palavra é boa, a profecia é homem de Deus, é um homem completo, estudado, e você vai lá e você sente vazio lá. Não, vamos lá em fulano, porque o louvor lá é topzão. Se você não sentir Deus lá, não vai sentir mais em lugar nenhum. E você vai neste lugar e você não vai sentir nada. Porque você está esperando algo acontecer fora que não aconteceu dentro. E se não acontece dentro, nunca vai acontecer fora. Nunca espere uma unção em um culto. Nunca espere de um sobrenatural de Deus acontecer. Deixe o céu descer. O céu nunca vai descer se aqui dentro não mudar. Se você não disser sim para Deus e deixar Ele vir de dentro para fora, cara, você vai lutar tanto. Você vai para todas as igrejas do mundo. Até você vai dizer, igreja não presta, Deus não presta, nada presta, não acredito mais em Deus, não acredito mais em nada na minha vida, eu não acredito mais em mim. Você vai deixar de acreditar em tudo. Chega uma hora que você vai deixar de acreditar em você. E o remorso vai trazer morte. Foi o que Judas fez. A única saída é a morte. Por isso que muitas pessoas estão escolhendo a morte, cara. Porque parece que fez uma escolha certa, parece que está vivendo bem, parece que está tudo certo na vida, mas no final ela não acredita nem em si mesmo. Porque em tudo que ela escolhe há vazio. Em todas as realizações que ela consegue há um vazio. Porque ela disse um não para Deus e não percebeu. E não assume que disse não para Deus. Não assume que disse não para o que Deus escolheu. E a gente não entende, às vezes Deus lhe chamou para
Cantar, por exemplo. E aí você escolhe não fazer isso. E aí outras coisas dão errado em lugares totalmente diferentes e você não entende porque eu estou sentindo vazio na minha escola. Porque eu não estou conseguindo me dedicar a isso, ao estudo. Porque talvez cantar faça você feliz. E Deus sabe disso e não lhe chamou para cantar. Não é para agradar alguém, mas porque Ele sabia que isso fazia você feliz. E Ele escolheu isso, que você cantasse só por isso. Só para que você estivesse bem. E aí você não está bem porque não está fazendo o que Deus lhe chamou para fazer. Às vezes a gente acha que vai sofrer menos quando escolhe dizer não para Deus. Mas é mentira. A gente sofre mais. Eu estou dizendo porque eu sou uma prova viva. Muitas vezes eu disse, cara, não vou pregar não. Vou nada. É insuportável. Você prega e não acontece nada. Às vezes você fala e ninguém muda. Ah, não quero não. E aí eu escolhi ficar quieto. Só que isso eu fui morrendo. Fui morrendo cada vez mais, entrando em um buraco profundo e todas as coisas não me preenchiam. Os amigos que eu mais amo, e eu não estou falando, às vezes a gente fala assim, os amigos, parece que é amigo, o amigo do mundo que lhe puxa para o mal. Não, são os melhores amigos que você tem. Aqueles amigos que Deus lhe deu, nem eles vão conseguir fazer nada por você. Nem os amigos que Deus lhe deu, porque há algo aqui dentro, e algo aqui dentro só você resolve. Deus não vai obrigar você a tomar uma decisão. Deus não vai pegar você a pulso e diga para fazer você dizer sim, não, porque Ele respeita você. Porque Ele respeita a sua decisão. Porque Ele respeita o que você quer. Porque Ele quer ser amado. Ele não quer um escravo obrigado a fazer todas as coisas. Ele não quer dar uma lista de regra religiosa para você cumprir e Ele se sinta bem. Não. Entenda que o que Deus escolheu para você é bom para você. E às vezes a gente acha que é bom para Deus, então a gente, Deus, não vou fazer isso não. Se o Senhor não me der aquilo, eu não faço isso. Cara, você está dizendo não para você. Você está ferindo a você, não a Deus. Deus já tem adoração. Deus é Deus e Ele não vai mudar sem a minha adoração. Não vou mais te adorar, Deus. E parece que Deus vai vir correndo atrás, que nem um cachorro para a gente. Não, você está errado. É você que vai se ferir. É você que vai se machucar. E aí às vezes acha, Deus está me machucando para me voltar para Ele. Não, Deus não está lhe machucando. É você que está fazendo a escolha errada. É você que está se ferindo. Ele está de braços abertos, esperando você voltar. Esperando você dizer sim. Esperando você, como filho pródigo, cair em si. É o que nós precisamos. Cair em si e notar, nós que dissemos não para Deus, precisamos dizer sim agora. Nós que dizemos não para Deus, precisamos nos deixar ser convencidos pelo Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. É Ele quem faz todas as coisas. Mas você só precisa deixar. É só você abrir uma porta assim, diz, Espírito Santo, vem, se eu estiver errado, me convence. Espírito Santo, se segure aí, que não sabe nem falar direito. Está falando algo que é seu. Me convença o Senhor. Faça a prova agora você com o Espírito Santo. Porque eu não me importo quando eu acabar aqui. Eu posso buscar Ele e ser intenso e sentir a presença dEle. Eu vou acabar essa ministração, vai acontecer outras coisas. Eu vou para casa, mas e você? Como é que você vai decidir sair daqui? Entenda que eu não posso mudar o seu destino. Eu não posso fazer nada por você. Mas se você só tomar uma decisão de deixar o Espírito Santo fazer, você pode sair daqui totalmente transformado. Acredite nisso, porque a palavra garante isso, que Ele tem poder de transformação incrível. É só você deixar. É só você dizer, Espírito Santo, vem fazer. Vem o Senhor e me convence. Ninguém é capaz de me convencer. Nenhum argumento é capaz de me convencer. Nem toda a Bíblia, nem tudo que eu sei, nem tudo que eu entendo, nem o melhor pregador do mundo é capaz de me convencer. Mas Espírito Santo, se Tu é real, vem. E me faz dizer sim para o Senhor. Eu não consigo dizer sim sozinho. Eu não consigo enfrentar tudo que eu tenho que enfrentar quando eu disser sim. Mas o Senhor pode me ajudar. Eu desafio a você a fazer esse convite. Eu desafio a você a chegar para Deus e dizer, Deus, vem me convencer. Vem me fazer entender. Cara, a mesma coisa que aconteceu com Judas, aconteceu com Pedro. Sabe, Pedro, ele disse que não ia abandonar Jesus. Mas na hora H, Jesus já tinha dito a ele, Pedro, não diga isso não, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você vai me dizer que não me conhece. E cara, talvez aquele cara tenha dito, velho, eu amo Jesus, não vou dizer não, não vou negar ele. Mas na hora do aperto, cara, ele disse não. Ele disse que não conhecia Jesus. Na hora que talvez ele mais achava que ele ia acertar, ele errou. Na hora que talvez ele tinha confiança, não, velho, eu não vou falhar nisso.
A Bíblia diz, isso é profundo, que Jesus olhou firmemente nos olhos dele na hora que ele o negou. E Pedro lembrou do que Jesus tinha dito. E ele foi para o canto e começou a chorar. Imagina o que Pedro sentiu nessa hora. Cara, eu falhei. Eu falhei com Jesus. Eu tinha dito a ele que não ia errar. Eu tinha dito a ele que ia até o fim. Se ele morresse, eu ia morrer. Mas na hora que ele mais precisava, eu deixei. Na hora que ele mais precisava, eu disse não. Eu abandonei. Talvez Pedro caiu numa tristeza tão profunda e ele poderia ter feito a mesma coisa que Judas. Cara, eu vou tirar minha vida, não dá. Eu neguei o cara que sempre me amou. Eu neguei o cara que olhou pra mim e disse bem assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus confiou nele e na hora que Jesus mais precisava, ele negou. Eu não sei o que Pedro sentiu, eu não posso trazer à existência o sentimento de Pedro. Eu sei que aquilo doeu nele, porque se fosse comigo teria doído. Mas quantas vezes eu e você fez isso, negou a Jesus, dizendo não, Jesus, eu não quero, eu não vou, eu não faço. Sabe? Mais tarde, o que acontece é que Pedro entra em um processo. Ele volta a pescar, ele volta a fazer o que Jesus tinha tirado ele de fazer. Jesus encontra a primeira vez com Pedro e diz, você não será mais pescador, você não vai pescar mais peixe, mas será pescador de homem. Ele não vai para o caminho mais perfeito, mas ele entra em um processo. E esse processo leva ele a Jesus. E Jesus confronta ele em tudo que ele fez. Ele pergunta 3 vezes se ele amava Jesus. E ele é restituído, ele é restaurado. E ele volta ao caminho. E eu lhe pergunto você, se não é hora de dizer sim para Deus. Se ao invés de fugir, talvez você não tenha nunca chegado ao ponto de querer se matar, tirar a sua vida. Graças a Deus se você não chegou a esse ponto. Mas qual ponto você chegou? Talvez você não tenha tirado a sua vida física, mas a sua vida espiritual você tenha tirado. Você escolheu não viver mais para Deus. Você escolheu não viver mais o que Ele tinha para você. Você escolheu não tomar a decisão certa. Cara, se você está no salão, é hora de ter vestes novas. Cara, se você recebeu o convite, não dá para ir vestido de qualquer forma. É hora de receber as vestes que o Senhor tem para você. As vestes que Ele olhou para você e disse, cara, essas vestes que eu tenho para lhe dar. Sempre acontece assim no filho pródigo. Quando ele volta, ele tá podre, eu imagino, né? Porque ele estava lá com os porcos desejando a comida. Ele estava pobre há muito tempo, não tinha nada. E ele volta todo esbagaçado. O pai recebe assim. O pai recebe mesmo se ele estivesse lá com fedor de porco, todo sujo, sem dinheiro nenhum, tinha gastado tudo que o pai deu. O pai recebe, abraça, beija. Mas após isso ele disse, vai lá, tem vestes novas para você preparada. Tem um anel para botar no seu dedo. Tem uma nova sandálias para você. É o que Deus te ofereceu hoje. São vestes novas para sairmos daqui revestidos com a glória dele. Para sairmos daqui revestidos com o que ele tem para você. Cara, eu não te faço nenhum convite agora. Eu só peço a você que você lembre do convite que Deus te fez. Eu não tenho nenhum convite para você. Eu não tenho nada para oferecer a você. Eu não tenho nada para acrescentar na vida de ninguém. Mas eu só tenho algo para te dizer. Deus tem um convite para a sua vida. Cabe a você aceitar esse convite. Cabe a você dizer sim para Deus. Cabe a você deixar Ele fazer. Cabe a você dizer, Deus, não, vem, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar comigo. E eu peço, vamos orar comigo. Não peço para você escutar a minha oração, não quero que você escute a minha. Eu só peço a você que ore. Eu peço que você traga esse entendimento novamente à sua mente. Tente lembrar de um convite que Deus lhe fez, do convite que Deus está fazendo agora. Tente aceitar esse convite, tente dizer sim para Deus. Peça ajuda a Ele, Ele vai te ajudar a dizer sim. Ele vai te ajudar a romper com o seu medo. Às vezes o medo nos atrapalha demais de aceitar o convite de Deus. Às vezes as dúvidas nos aprisionam de uma forma tão grande
Talvez as nossas limitações, a gente olha, eu vou me ferir de novo, as coisas vão dar errado de novo, eu não vou escolher isso que eu já escolhi, já sofri. Não, esqueça todas as coisas, apenas pense em quem está convidando a você. Se Deus não te convidou, tudo bem, glória a Deus. Mas se Ele te convidou, cara, vá profundo. Se Deus te convidou nessa tarde, se Deus moveu seu coração está ouvindo Ele falar aí de alguma forma, talvez não seja como a minha voz que você ouve, mas um sentimento que aperta seu coração agora, é porque Deus está convidando você, Deus está batendo na porta, e a palavra diz que quando Ele bate na porta e alguém ouve e vai abrir, deixa Ele entrar, Ele entra e ceia, fala sobre ter comunhão com você, deixa Ele entrar, deixe que abra a porta, deixa Ele fazer, deixa Ele curar se precisar curar, deixa Ele te abraçar se precisar abraçar. Não sei o que é que você precisa aqui hoje, mas eu sei que a presença de Deus é real. A presença de Deus é real neste lugar, porque Ele ama a sua vida, porque Ele lembra de você, Ele sonha com você, Ele tem planos com você. Não esqueça do que Deus planejou. Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela Tua grandeza, meu Pai. Obrigado pelo Teu poder, Senhor. Obrigado pela Tua soberania, Pai. Em nome de Jesus, aqui estão seus filhos, Pai. O convite não é meu, o convite é do Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, vem com Teu Espírito, Pai. É o Teu Espírito quem convence, Senhor. Não é por força, não é por violência, Deus, mas pelo Espírito do Senhor. E eu creio no Espírito do Senhor sobre este lugar.